Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Márcio Salmito, que é médico otorrinolaringologista, com especialização em otoneurologia. Dr. Márcio é colaborador do grupo de otoneurologia da Universidade Federal de São Paulo e atual presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia. Então, primeiramente, Márcio, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é a gente estar conversando aqui a respeito da migrânia vestibular. Maravilha, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema. Então, para começar, o que é a migrânia vestibular? Perfeito. Então, primeiro, o que é migrânia, né? Migrânia é sinônimo de enxaqueca. Enxaqueca e migrânia são duas palavras que significam a mesma coisa. E aí a gente precisa explicar que quando a gente fala de enxaqueca, né, ou migrânia, a gente não está falando de dor de cabeça. A gente está falando de uma doença, de uma entidade neurológica, cujo principal sintoma são episódios de dor de cabeça, que geralmente têm algumas características peculiares. E o que é a migrânia vestibular? É o paciente que tem episódios de vertigem, né, um quadro recorrente, um quadro episódico, e a causa desses episódios é o fato da pessoa ter essa condição de enxaqueca ou de migrânia. Em outras palavras, hoje em dia, a gente sabe que a enxaqueca é uma doença que causa outros sintomas e não apenas a dor de cabeça. Então, migrânia vestibular é a doença em que a pessoa que tem enxaqueca tem, por conta da enxaqueca, episódios de vertigem. É um problema comum associado à enxaqueca ou é uma coisa mais ocasional? A maioria das pessoas que têm enxaqueca não vão desenvolver isso. Olha que interessante. Hoje, tem lugares em que a migrânia vestibular é a causa mais frequente de vertigem de todas. A maioria dos lugares ainda é a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, mas já tem lugares em que a migrânia vestibular é a causa mais frequente. E ela é tão comum que mais ou menos 1% da população do mundo tem migrânia vestibular. E o que é mais incrível é que é um problema tão frequente, mas que foi descrito com mais assim aceitação no meio científico pelos critérios diagnósticos que foram definidos em 2012, faz 10, 12 anos. Ou seja, é uma entidade super frequente, mas que estava escondida aí e a gente não sabia que existia. E hoje a gente realmente vê bastante, quem atua, né, nessa área de otoneurologia, todo dia vê pacientes com migrânia vestibular. Ótimo. E em relação à enxaqueca, basicamente, o que vai estar causando isso? Por que a pessoa que tem enxaqueca vai desenvolver um problema vestibular? Perfeito. Na verdade, hoje o conceito, né, de enxaqueca tem mudado, né, assim, tem se modernizado, e a gente entende hoje que a enxaqueca é uma doença. Porque se a gente parar para pensar, a pessoa que tem enxaqueca, ela tem episódios de dor de cabeça. E para onde é que a doença foi quando a dor de cabeça passou? Quer dizer, a pessoa fica lá um dia com dor de cabeça, no outro dia ela está bem. Aí depois a dor de cabeça volta. Quer dizer, tem alguma coisa errada no paciente o tempo todo para fazer com que, de forma recorrente, a pessoa tenha ali os episódios de dor. E qual que é a alteração que o paciente tem? Então, hoje a gente entende que a enxaqueca, né, a enxaqueca clássica, ela é uma doença em que o cérebro ele tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, o sistema nervoso central, né, o tronco cefálico, o CVD, o cérebro, etc., ele tem uma hipersensibilidade sensorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ouvido, quando ouve, os olhos, quando veem, o nariz, quando sente o cheiro, etc., eles mandam essas informações para o sistema nervoso central e a pessoa que tem enxaqueca sente tudo isso de forma mais intensa. Tanto que é super comum as pessoas que têm enxaqueca terem, por exemplo, cinetose. O que é a cinetose? Em inglês é motion sickness. É aqueles enjoos que a pessoa tem, por exemplo, quando fica lendo no carro. Diz, doutor, eu não posso olhar o meu celular quando eu estou no banco de trás do passageiro. Quando eu vou de Uber, eu não posso andar no banco de trás. Se eu estiver no táxi, eu peço para ir no banco da frente. Eu tenho que ficar olhando para a estrada. Porque senão, o que é isso? É uma sensibilidade maior aos movimentos. E 80% das pessoas com enxaqueca têm isso. A pessoa com enxaqueca, muito frequentemente, não tolera, por exemplo, cheiros fortes. Eu não gosto de perfume, quando coloco perfume e tal, eu fico incomodado, não uso perfume nenhum.
frequentemente a pessoa com enxaqueca tem uma sensibilidade visual, só, né, quer andar com óculos escuro porque o sol incomoda muito, ou então aquelas luzes brilhantes, né, de outdoors luminosos no meio da noite, etc., incomoda, ou o próprio estímulo luminoso do computador, a pessoa que trabalha e fica muito tempo exposto à tela de computador. Então, esse quadro de hiperexcitabilidade, né, essa sensibilidade maior, vai meio que sobrecarregando ali o indivíduo. E aí, quando a pessoa chega num determinado limite, aí tem a crise, tem um episódio. Classicamente, o episódio mais conhecido é o episódio que afeta a região que a gente chama de trigeminal, a região do nervo trigêmeo. E aí a pessoa tem o sintoma de dor, que geralmente é unilateral, bem intenso, uma dor que pulsa, né? E com todas aquelas características que a gente conhece da enxaqueca. Mas se a crise aparecer na região vestibular do sistema nervoso central, a região labiríntica, digamos assim, ao invés da pessoa ter dor, ela vai ter tontura, vai ter uma vertigem, vai sentir tudo girando, vai ficar incomodado, o chão parece que está balançando, e geralmente o quadro dura, né, assim como a dor, dura horas, né, até dias, pode durar 1, 2, 3 dias seguidos com essa sensação vertiginosa. Tipicamente, a migrânia vestibular, ela precisa ter 50% das crises associadas, ou seja, a pessoa tem os episódios clássicos de enxaqueca com a dor típica e também, na mesma hora, a pessoa tem o sintoma de vertigem, geralmente náusea e vômito. Mas, nos outros 50% das crises, a pessoa tem a vertigem isoladamente. E é muito comum, por exemplo, uma mulher pós-menopausa, ela não tem mais as crises de dor e ela começa a ter as crises de vertigem. É como se ela trocasse as dores pela vertigem. Então, essa é, vamos dizer assim, em resumo, é o que a gente entende hoje como enxaqueca e mais especificamente a enxaqueca, né, vestibular ou migrânia vestibular, que são sinônimos. Muito bem. E o que desencadeia essas crises? Você consegue prever e, de alguma forma, evitar essas crises? Em algum grau dá para a gente ter alguma noção. Existem alguns que a gente chama gatilhos, né? Então a doença é do indivíduo, a pessoa tem o problema ali no sistema nervoso central, porém alguns gatilhos vão fazer com que o sintoma apareça. Ou é uma sobrecarga do sistema, o excesso de estímulos, ou são gatilhos pontuais. Os gatilhos pontuais mais conhecidos é uma restrição de sono, então a pessoa que tem que acordar de madrugada para tomar um voo, é algum alimento, por exemplo, bebida alcoólica, entre elas o mais comum é o fermentado, entre os fermentados o pior costuma ser o vinho, alguns alimentos como chocolate, alguns tipos de condimento, né, como aqueles sais condimentados, né, que usa ali para dar um realce, né, do sabor, ou pipocas, aquelas pipocas de micro-ondas, que geralmente tem uma substância saborosa chamada glutamato, né? O molho do sushi, aquele molho de soja, às vezes são gatilhos. Mas é importante a gente lembrar para a pessoa que a causa do sintoma não é o gatilho, né? A doença é da pessoa, genético, ali está na cabeça dela. Agora, o gatilho é o que vai fazer com que o momento em que a pessoa estava bem pode vir a ter a crise, né? Então a gente pede para a pessoa observar, mas também não vale a pena ficar ali muito sobrecarregado procurando cada detalhe da vida, porque às vezes é uma angústia eterna sobre o motivo de ter tido a crise, às vezes a crise vem sem um motivo ali perceptível. Ótimo. E quando acontece a crise, então você está tendo um quadro de dor de cabeça acompanhado com a vertigem ou, eventualmente, o quadro de vertigem sem a dor de cabeça, né? O que pode ser feito nesses casos? Perfeito. Geralmente nessa hora, assim, do ponto de vista comportamental, é melhor a pessoa sair um pouquinho, ficar mais quietinho, evitar movimentos, evitar luz, saber que é um problema que tem um prazo, digamos assim, de validade, né? Quer dizer, não é uma coisa, apesar de sofrer bastante, os sintomas são intensos, a pessoa precisa manter a tranquilidade e que já já vai passar daqui a algumas horas. Em geral, quando a gente atende um paciente com esses quadros assim recorrentes, a gente gosta de deixar para o paciente o chamado kit crise. E aí não é receita de bolo, a gente varia, né, de pessoa para pessoa, mas basicamente é a gente encontrar um grupo ali de remédios, né, um remédio para dor, um remédio para náusea, um remédio para tontura, em que a pessoa vai ter aquilo no bolso e se tiver a crise, imediatamente ou mais precocemente possível, a pessoa já toma. E aí a gente consegue encurtar a crise da pessoa, né? Então, existem os tratamentos
que a gente chama para a crise, né? Aí a pessoa vai cortar a crise e voltar ao normal. E existem os tratamentos que a gente chama preventivos, né? Ou profiláticos. Que aí não, aí a pessoa usa um remédio todos os dias para que não venha a ter as crises. Aí é a mesma discussão que a gente teria na enxaqueca, no tratamento da enxaqueca Exatamente. clássico, a mesma coisa que você vai fazer Isso. no caso da migrânia. E são os mesmos remédios, né? O remédio mais novo, né, que são aqueles mais específicos para enxaqueca, já estão começando a ser usados também na migrânia vestibular, mas o mais comum ainda são aquelas classes de medicamentos que se usa na enxaqueca clássica, né? Então, são basicamente os anticonvulsivantes, os antidepressivos, os inibidores de canal de cálcio e os beta-bloqueadores, né? São os principais grupos de remédios. Geralmente são remédios que foram feitos para outras coisas, né? O beta-bloqueador foi feito, sei lá, para hipertensão, os antidepressivos foram feitos para depressão, os anticonvulsivantes foram feitos para epilepsia, mas mesmo a pessoa não tendo essas condições, são remédios, geralmente doses baixas deles, já são suficientes quando usados, né, de forma contínua, todo dia. Aí a pessoa para de ter as crises, ou no mínimo, né, considerado sucesso terapêutico, quando reduz 50% ou mais das crises. Legal, e é importante que você falou, porque a gente, para mim, ortopedia, a gente usa muitas vezes essas mesmas medicações, especialmente os Isso. antidepressivos, anticonvulsivantes, como um método de tratamento de dor neuropática, de dor crônica, Dor né? crônica. E Perfeito. aí as pessoas falam, não, mas a minha dor, você está dizendo que eu tenho depressão? Não, não é isso. Não tá Exatamente. você usa, inclusive, um tratamento, doses, tudo isso, que não é para tratar depressão. E eu diria que é a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, você está usando um Perfeito. anticonvulsivante, um antidepressivo, porque são medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, mas não é Perfeito. necessariamente um tratamento. Cada pessoa pode não ter nenhum quadro depressivo, ter um humor super bom, Isso. mas o antidepressivo vai poder ajudar nesses casos. Perfeito, exatamente. Muito bom, Exatamente. legal. Márcio, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, acho que foi muito boa discussão e contar com você em outros momentos aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Espero que a gente tenha aí contribuído sobre a migrânia vestibular, para o pessoal saber. Obrigado mais uma vez.